Meus queridos, hoje eu vou falar brevemente sobre relacionamentos amorosos, porque esse é um tema do ponto de vista espiritual extremamente importante. E além disso, é um assunto ainda difícil para muitas pessoas, sabe? Sentimentos, relações ainda são uma coisa delicada para muita gente. E é algo importante do ponto de vista bíblico, tão importante que dentre aquelas coisas que a Bíblia fez questão de deixar alguma orientação, algumas diretrizes, estão os relacionamentos amorosos. Logo, se a palavra de Deus não silenciou em relação aos nossos relacionamentos, à nossa vida amorosa, é porque trata-se de alguma coisa fundamental para a nossa vida, a nossa trajetória espiritual. Mas como eu disse, eu quero falar sobre isso de forma breve, eu vou tentar, pelo menos, porque este é um assunto sobre o qual eu já falei durante muito tempo ao longo da minha vida. Eu acho que vocês não sabem, esse canal aqui é relativamente novo, mas assim, durante muito tempo eu me dediquei a ajudar pessoas com questões amorosas, ajudar pessoas a encontrar outras com quem elas pudessem se relacionar bem, ajudar pessoas que tinham relacionamentos, mas que estavam com problemas, né, a corrigir estas relações, né? E, enfim, agora eu estou no momento em que eu quero me dedicar a outras coisas, seguir em outra direção, não quero ficar muito aqui nas questões de relacionamento. Mas, como eu disse, são questões importantes do ponto de vista espiritual, então eu vou colocar aqui algumas, não que a Bíblia tenha poucas, a Bíblia tem muitas, mas eu vou colocar aqui algumas poucas orientações bíblicas acerca deste assunto. No tempo que eu passei trabalhando com relacionamentos amorosos, eu pude observar algumas coisas que impediam as relações de acontecer, né? Do ponto de vista individual, a primeira delas eram assim, dificuldades emocionais, questões internas, pessoas que tinham uma grande ansiedade e acabavam assim ficando um pouco assim antipáticas, né, gerando aversão. Às vezes até eram pessoas legais, interessantes, mas a ansiedade atrapalhava. Ou pessoas que tinham assim um grande sentimento de inferioridade, uma insegurança muito grande. Essas pessoas criavam barreiras emocionais que elas sequer notavam e afastavam e também se tornavam repulsivas de alguma maneira. Só que às vezes o problema era de outra ordem, era mental, mas não era exatamente sentimental. Tinha a ver com as crenças. Então, tinha muita gente também que eu vi que possuía crenças ruins sobre relacionamentos. As pessoas achavam que relacionamentos eram fonte de problemas, que sempre haveria infelicidade, que estariam mais em paz caso estivessem sozinhas. Enfim, tinham várias crenças que geravam bloqueios. Elas, no fundo, queriam um relacionamento, porque tem muita gente que diz que não quer querendo, tem muita gente assim que, até por falta de esperança, acha que não vai dar certo mais, aí a pessoa diz, eu nem quero mesmo, eu estou melhor do jeito que eu estou. Então, essas pessoas, no fundo, elas queriam, mas elas não conseguiam por conta das crenças. As crenças que elas tinham competiam com a sua vontade, e como as crenças estavam muito mais entranhadas, essas crenças geravam bloqueios que as impediam de ter o que elas queriam. Elas até afastavam pessoas. E tinha outras que tinham problemas assim de comunicação. Não é que elas não soubessem falar, mas a comunicação é algo muito mais amplo, né? Elas, por exemplo, eram pessoas legais, mas elas não sabiam comunicar isso. Elas até passavam uma ideia contrária, né? Às vezes elas gostavam de alguém, mas passavam a ideia assim de que, até para, sei lá, para não parecer muito fácil ou coisa parecida, elas passavam a ideia de que elas não tinham o menor interesse, que elas queriam que o outro mantivesse distância. Ou então elas tinham muita afinidade com uma pessoa, mas não sabia como fazer a conexão, demonstrar essa afinidade, e tudo isto atrapalhava. Mas estes são os problemas individuais, os problemas que têm a ver com a pessoa. Por outro lado, tem o problema mais sistêmico, o problema da cultura. A cultura humana se desenvolveu de forma contrária aos relacionamentos. Isso pode parecer ruim, mas não é. Eu vou mostrar para vocês. E não é, para falar a verdade. Então,
A cultura humana se desenvolveu de uma maneira que fomentou um sentimento na maior parte das pessoas. E que sentimento é esse? Sentimento assim, de que relacionamento amoroso não vale a pena. Isso cresceu pra caramba. E cresceu muito mais dentre os homens. Cresceu nas mulheres também, mas cresceu mais dentre os homens. Então tem muitos homens que sentem que se eles tiverem um relacionamento, eles vão ser prejudicados, eles não vão ser respeitados, eles vão correr grandes riscos e eles estariam mais seguros estando sós. Tem muitos homens que preferem ficar sós hoje em dia para não correr riscos. Os caras estão realmente assim amedrontados, na verdade é esta. Este sentimento cresceu demais. Tem mulheres também, só que cresceu muito no meio das mulheres. Só que é como se as mulheres estivessem aqui, um gráfico bobo que eu vou fazer, e os homens bem em cima. Assim, a quantidade de homens é muito, mas muito maior mesmo. Então, olha só, parece ruim, né? Para quem quer uma relação amorosa. Mas no fundo pode ter um lado positivo. Toda crise deixa, sim, um lado positivo. A verdade é essa. Pode acreditar em mim. Toda crise gera algo bom no final das contas. Porque senão, né, o mundo já teria acabado na primeira crise, na verdade. Teve uma crise ali, destruiu tudo e pronto. Não, uma crise gera outra coisa que pode ser muito legal. Os relacionamentos amorosos ainda não acabaram. Apesar de ser uma verdade que este sentimento de que não vale a pena cresceu muito, por outro lado, ainda tem gente que quer. E também, por outro lado, para que uma relação aconteça hoje, é preciso que ela tenha uma qualidade maior. Olha que coisa, no fundo isso é bom. No fundo isso é bom. Antes pessoas se relacionavam e aquilo vinha sem qualidade, vinha por carência, ou vinha porque a pessoa acreditava que ela vivia numa sociedade que a obrigava a ter uma relação. Hoje ela não se sente obrigada, né? E aí, antigamente, as pessoas se metiam em qualquer coisa. A tendência era essa, e isto tem diminuído bastante. Hoje em dia, de maneira geral, não estou dizendo que mudou completamente, mas enfim, de maneira geral, para uma relação acontecer, ela precisa ter um nível de qualidade maior do que o nível exigido antes. E isto acaba sendo bom, sem dúvida alguma. E dentre aquelas coisas que são importantes para uma relação, a principal é a afinidade. E a afinidade é algo bíblico. A afinidade que eu vou falar aqui ainda não é afinidade bíblica, tá? Mas olha só, né? A afinidade que eu vou falar aqui é afinidade de maneira geral. Pessoas, quanto mais elas sentem que tem a ver com a outra, mais elas se envolvem, mais elas se abrem, mais elas baixam a guarda. E baixar a guarda é importante, porque a mente humana funciona assim. A mente humana é assim, não interessa o tanto que nós queremos algo. Se nós tivermos resistências internas acerca daquele algo, nós não nos permitiremos ter aquilo, nós não nos permitiremos nos aproximarmos daquilo que queremos, daquela pessoa que queremos, daquela situação. Enfim, a mente humana é assim. A resistência, de alguma forma, ela ganha da vontade. Então, se a pessoa tem uma vontade, né, a vontade ela precisa de muito esforço. Por quê? Porque a resistência ela tem um poder maior do que o poder da vontade. Tanto é que nós admiramos, né, aquelas pessoas que demonstram força de vontade. Porque a força de vontade é algo assim raríssimo, raríssimo mesmo. A Bíblia até fala sobre isso, né, de alguma forma, porque o que a Bíblia nos orienta? Que se nós quisermos viver fora da dependência de Deus, cuidar das coisas por conta própria, não vai acontecer. A nossa vontade, a nossa dedicação nunca será suficiente. De alguma maneira, a Bíblia nos orienta nesta direção. A nossa salvação mesmo, ela não depende dos nossos méritos, mas da graça de Deus. Não é porque nós fizemos tudo perfeitinho, porque nós cumprimos tudo, porque nós vivemos totalmente em obediência a Deus, sem dúvida alguma isto é importante, mas no final das contas não é pelos nossos méritos que nós seremos salvos. Então até a Bíblia nos mostra isso, né? A nossa mente, a nossa força de vontade, olha Paulo falando assim, por que, afinal de contas,
que aquele bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não almejo, este eu faço. Olha Paulo colocando este dilema para os seus leitores. Enfim, se nós dependermos da nossa vontade contra uma resistência mental, emocional, de modo geral, a resistência tem um poder maior e acaba vencendo. Então, quando a afinidade, voltando ao tema, né, dos relacionamentos, quando a afinidade, essas resistências diminuem. Quando pessoas sentem que elas possuem afinidade, estas resistências diminuem. Isto tem sido percebido no mundo hoje em dia, mas como eu disse, é algo bíblico, tá? É algo bíblico. Então, se tu queres encontrar alguém, a primeira coisa que tu tens que entender hoje em dia é que afinidade é fundamental. Então, tu tens que ter isso como requisito para encontrar alguém e tu tens que ter isso como condição para encontrar alguém. Então, é assim, tu tens que mostrar para a pessoa que tu tens a ver com ela e tu tens que exigir da pessoa, sem dúvida alguma, que ela tenha a ver contigo. Tu não podes aceitar qualquer coisa. Isto não seria bom, isto seria uma característica de desespero. E aqueles que agem por desespero, no final das contas, eles acabam trazendo muita condenação para as suas vidas. É preciso, sem dúvida alguma, levar isto em consideração. Agora, para que tu mostres para outros que tu tens a ver, tu tens que saber te posicionar. Sabe o que é se posicionar? As pessoas, elas muitas vezes não entendem isso, que assim, nós temos que demonstrar quais são os nossos valores, quais são as nossas vontades. Tem gente que imagina que não, que primeiro vai se aproximar, que primeiro vai para depois demonstrar quais são os valores. Isso não funciona. Não funciona, não funciona mesmo. Tem muita gente que não consegue sequer dar os passos iniciais porque age dessa forma. E isto não funciona. Os teus valores, demonstrá-los vem em primeiro lugar. Quando percebem os teus valores, aquilo que tu gostas, quem tu és, o que tu pensas, sabe? Quando percebem isso, é como se uma luz se acendesse sobre ti e aqueles que têm a ver contigo são imediatamente atraídos. Se a tua demonstração do que tu és for fraca, por medo, sentimento de insegurança, ou seja lá o que for, isto vai te atrapalhar. As pessoas que são para ti, elas vão demorar a te reconhecer, elas não vão aparecer, ou pior ainda, vão aparecer pessoas que não têm nada a ver contigo, que não vai adiantar nada essa aproximação, ou quando essa aproximação acontecer, se não adiantasse nada, isso seria até bom, né? Mas pode rolar alguma coisa e ser perda de tempo, ou pode trazer sofrimento e dor. Enfim, a melhor coisa é que tu tenhas uma firmeza em mostrar quem tu és. Tu não podes te envergonhar do que tu és, tá bom? De modo algum. Quanto mais tu conseguires mostrar isso com tranquilidade. Tem gente que fica... De tudo a pessoa faz uma guerra, isso não é legal também. Eu sou assim... Tem gente que faz isso. Eu sou assim, e quem quiser tem que me aceitar desse jeito. Não, ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Não se trata disso. E dizer as coisas assim agressivamente também não funciona. E não é sincero. Tá? Na verdade... O que isso demonstra são pessoas magoadas, ressentidas e desesperadas, mas a mente transformou todo esse desespero em agressividade. Então, é tranquilamente dizer o que tu és, o que tu pensas, o que tu queres, quais são os teus princípios e quais são os teus valores. Isto vai funcionar. E, sobretudo, do ponto de vista espiritual. Olha o que diz Paulo aos Coríntios. Ele diz que a pessoa que se prende numa relação a outras que não são espiritualmente compatíveis, elas estão se prendendo a um jugo desigual. Eu te recomendo ler a segunda carta aos Coríntios, o capítulo 6. Nossa, né? Não vos prendais a um jugo desigual. Não vos prendais. Este é um jugo desigual. Pessoas que espiritualmente são mais compatíveis tendem a ser muito mais felizes, a crescer muito mais quando estiverem juntas. Pessoas que têm uma fé semelhante tendem a se desenvolver muito mais mesmo. Então, assim,
tem gente que não respeita este princípio. Isto é um princípio, e este princípio tem a ver com a abertura da felicidade na vida das pessoas. Então tem gente que está tão dominada por carência que descumpre e desrespeita este princípio. Tem gente que a carência fala tão alta, e essa carência é uma coisa demoníaca. A verdade é esta, do ponto de vista espiritual, esta carência é uma coisa demoníaca. É o mal sabendo como te instigar, como te atingir. E tem gente que, vencida por sua carência, acaba admitindo qualquer coisa em sua vida. Tem gente que, totalmente tomada pela carência, acaba olhando coisas que não são tão legais como se fossem assim maravilhosas. Sabe, assim, sabe aquele copo d'água no deserto, aquela ilustração do copo de água no deserto? A pessoa está com tanta sede que, enfim, aquele copo de água parece a coisa mais importante do mundo, né? Aquilo ali, aquela gota d'água, o que diz o rico, né? Ó Senhor, permita que Lázaro venha aqui, desça e me dê um pouquinho da sua saliva na minha boca para matar a minha sede. Tem gente que, de alguma maneira, está dessa forma, assim, numa carência tão grande que aquela saliva ali, aquela pessoa... uma saliva, não estou querendo desmerecer ninguém, mas enfim... parece o banquete mais delicioso do mundo, mais capaz de saciar plenamente quando não vai saciar absolutamente nada. Aquela saliva que vem, eu estou usando uma figura bíblica, no fundo vem para trazer mais sede ainda, né? Não sacia nada e traz mais sede ainda. Então, muito cuidado, assim, a tua carência pode te fazer pensar que é precioso alguma coisa que é completamente destrutiva. Então, muito, mas muito cuidado mesmo. Compatibilidade em termos de tudo e, espiritualmente falando, em termos de fé, ajuda muito pessoas a se ligarem. Só que há situações onde um casal, ele já começou, né? Antes da pessoa ter consciência disso tudo, e aquilo ali já começou, já se tornou um casal que não era compatível em termos espirituais, em termos de fé. O relacionamento aconteceu, prosperou, e os dois estão juntos e querem estar juntos. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, bom, se assim aconteceu, permaneçam juntos. Olha o que diz Paulo, né? Também aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 7, ele diz assim: se algum irmão tem uma mulher incrédula, uma mulher que não é da fé, e ela consente em habitar com ele, então que este irmão não a abandone. Olha só. Aí depois ele diz isso para a irmã. Se alguma irmã tem um marido incrédulo, e este marido consente em viver com ela, então que ele não a abandone. E Paulo prossegue dizendo o seguinte, que aquele que é da fé santifica o que não é. Então, se já aconteceu, o ideal seria, quem está buscando agora, que busque pessoas que são compatíveis e, em termos de fé, também compatíveis. Isso é o melhor. Agora, se já aconteceu, se tu já tens alguém na tua vida, eu não vim aqui te dizer que abandona, deixa para lá, porque isso não é bíblico, não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz, se tu estás com alguém, tu tens a tua fé, a pessoa sabe que tu tens a tua fé, e a pessoa aceita ficar contigo, então não tem problema, pode continuar. Isso já aconteceu, vocês se uniram, vocês se casaram, o outro ali aceitou, o outro não é um impedimento, ele continua. Então, tu não tens que deixar de modo algum. Mas diz mais ainda, não diz apenas isso. Diz o seguinte, que tu serás um canal de santificação para o outro. É claro, né, desde que tu mantenhas a tua fé. É óbvio, até a instrução bíblica é a de que pessoas fiquem com outras de fé semelhante, porque senão este jugo desigual
ajudaria na perda da fé. Não é? Faz todo sentido do mundo. A pessoa vai aos poucos, pela convivência, sendo estimulada em direção diferente, isso pode ser uma pedra de tropeço. Agora, se vocês já estão juntos, o outro consente, e tu consegues preservar a tua fé, não te preocupes. Tem gente que hoje está assim, desolada, né? Está sofrendo, está orando demais, e sim, tem que orar, tem que colocar a conversão do outro nas tuas orações, mas não te preocupes. Por quê? Porque a Bíblia garante que tu serás um canal de santificação para aquela pessoa que está contigo. Pode ler aí a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. A palavra de Deus nos promete isto. Se tu estás com alguém que não tem a tua fé, sim, tu deves pedir a Deus por esta pessoa. Sim, tu deves orar por ela, sem dúvida alguma. Tu deves pedir especificamente pela conversão dela, porque nós acreditamos que a conversão seria essa pessoa ser alcançada pela graça de Deus. Mas a Bíblia promete que tu serás um canal de santificação para aquela pessoa que está contigo. Para finalizar, eu acabei não sendo tão breve como eu gostaria de ter sido, tem a questão daquelas pessoas que hoje estão solteiras. Às vezes, estas pessoas, elas estão assim, sofrendo, né? Desesperançosas e às vezes pressionadas. E se tu és uma pessoa solteira neste exato momento, que está assim, querendo alguém, orando por isso, né? Te trabalhando, não tem nenhum problema, isso é bom, tá? Colocar isto nas tuas orações, se tu queres muito, isto é bom, isto é bom. Deus disse lá em Gênesis, né, quando após criar Adão, ele disse assim, não é bom que o homem esteja sozinho. Então, sem dúvida alguma, querer estar com alguém, criar este vínculo emocional, é algo bom. O próprio Deus disse isto. Colocar isso nas tuas orações, pedir a Deus que te ajude, que te abra caminhos, que te coloque próximo de pessoas que tenham afinidade contigo e que estejam de acordo com a vontade dele na tua vida, isto é bom, sem dúvida alguma. Só que, por outro lado, tem pessoas que fazem parte de igrejas e que se sentem pressionadas. Tem igrejas que acreditam que Deus só acha que é bom se a pessoa encontrar alguém e se casar, isso não é verdade. Eu quero te lembrar, porque pode ser que tu estejas numa igreja agora até sendo pressionada. A igreja querendo que tu cases, orando por ti, fazendo pressão. E pode ser que tu não queiras te casar, pode ser que tu não queiras te envolver com ninguém. E eu queria te lembrar que isso também é dom de Deus, sabe? Ficar sozinha, ficar solteira, ser uma pessoa solteira, também é dom de Deus. Também pode ser dom de Deus. Se tu estás solteira, mas tu não queres, se tu és uma pessoa que agora está solteira, mas tu não queres, tu sentes vocação para ter alguém, ótimo, então tu podes colocar isso nas tuas orações, te trabalhar para que tu tenhas o maior equilíbrio possível e aumente as tuas chances, melhorar as tuas habilidades de comunicação e de posicionamento, isso sem dúvida vai te ajudar. Mas se tu és uma pessoa solteira, e tu estás solteira porque tu sentes que o relacionamento não é o teu chamado, não é por ressentimento não, porque tem aqueles casos daquelas pessoas que perderam a esperança e dizem eu não quero, mas tu és legitimamente uma pessoa que tu sentes que não é do teu chamado, bom, isso pode ser o dom que Deus te concedeu. Olha o que Paulo diz especificamente sobre a solteirice também aos Coríntios, no capítulo 7, especificamente no verso 7, na primeira epístola aos Coríntios. Ele diz assim, quisera que todos fossem como eu. No entanto, todos fossem como eu como? Né? Ele vivia em completa castidade, em celibato especificamente. Aí queria que todos fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. O dom dele era o celibato. Outros tinham outros dons, mas ele reconhece que existe o dom de viver uma vida celibatária. Não é que esta pessoa
que seja uma celibatária, ela seja necessariamente uma assexuada, que ela não tenha carência alguma, que ela não tenha desejo algum, que ela não possa se apaixonar, mas ela sente no coração dela, no íntimo dela, que o chamado dela é outro, sabe? Apesar de ter, de repente, despertar o sentimento por alguém, apesar de ter, sim, desejos sexuais, apesar de tudo isso, ela sente no íntimo dela que o chamado dela é outro, que ela tem mais interesse por outras coisas, ela quer servir a Deus de outra maneira. Eu não estou dizendo aqui que ela vai ser freira ou coisa parecida, tá? Ela pode ser evangélica, ela pode estar dentro de uma igreja evangélica, de uma comunidade evangélica, mas enfim, tá? Celibato não é algo próprio dos católicos romanos, como muitos evangélicos imaginam, é algo bíblico. Dentro de uma comunidade, ela pode sentir que relacionamento, casamento, não é como Deus quer aproveitá-la, não é o que Deus traçou para a vida dela. E isto está totalmente de acordo com a palavra de Deus. Muitas bênçãos, muitos beijos. Espero que esse vídeo te abençoe e até o nosso próximo encontro.